Descubra os 3 pecados sexuais condenados pela Bíblia, sendo o terceiro o mais aterrorizante de todos. Existem pecados que a Bíblia descreve como uma afronta direta à santidade de Deus quando falamos de pecados sexuais. A gravidade é ainda maior. Desde os tempos antigos, Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo. Famílias foram destruídas e nações caíram. Hoje vamos analisar 3 pecados sexuais que a Bíblia condena, sendo o terceiro o mais impactante, trazendo consequências espirituais e físicas marcantes. A fornicação é um dos pecados sexuais mais devastadores descritos na Bíblia. Mesmo após a salvação, os desejos carnais podem persistir, trazendo culpa e afetando as relações. Muitos cristãos se questionam por que esses desejos ainda os assombram mesmo depois de se dedicarem à vida cristã. A verdade é que a salvação não significa a eliminação instantânea das tentações, embora ocorra uma transformação espiritual. O corpo humano continua sujeito às fraquezas da carne. O novo nascimento espiritual não implica na ausência de desejos carnais. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas no capítulo 5, adverte sobre as obras da carne, incluindo o adultério e a fornicação. Esses pecados surgem da busca distorcida por algo que em sua essência é natural e bom quando vivido dentro dos limites estabelecidos por Deus. Em 1 Coríntios 616, Paulo destaca que ao praticar a fornicação, 2 pessoas se tornam uma só carne, criando uma conexão espiritual profunda para além do aspecto físico. Essa união vai muito além do momento da relação sexual e pode persistir mesmo após o término do relacionamento físico, afetando profundamente ambas as vidas envolvidas. Embora muitos se considerem solteiros após o término de um relacionamento marcado pela fornicação, os laços espirituais permanecem ativos, influenciando suas vidas de maneiras sutis e muitas vezes prejudiciais. A Bíblia nos alerta sobre os perigos dessa prática e nos exorta a buscar viver com pureza e respeito aos limites estabelecidos por Deus para a sexualidade. O adultério é um dos pecados mais devastadores que a Bíblia condena. Ele vai muito além de uma simples traição ou quebra de confiança. O adultério é um ato que corrompe a alma, destrói a integridade e abala as estruturas mais íntimas de um indivíduo. Quando alguém comete adultério, não está apenas traindo o parceiro, mas também está desrespeitando a aliança estabelecida por Deus no casamento. A consequência disso não se limita ao aspecto físico ou emocional, mas atinge diretamente a esfera espiritual da pessoa. Aquele que pratica o adultério afasta-se da comunhão com Deus e rompe os laços de pureza e fidelidade estabelecidos pelo Senhor. A Bíblia nos alerta sobre os perigos dessa prática e nos mostra claramente que suas consequências são profundas e duradouras. Mesmo indivíduos considerados sábios e justos sucumbiram ao adultério, demonstrando a fragilidade humana diante dessa tentação avassaladora. É essencial compreender que o adultério não é apenas uma transgressão moral, mas um ato que mina as bases da fé e da confiança mútua em um relacionamento. Suas ramificações vão além do momento da traição e deixam marcas indeléveis na vida daqueles envolvidos por isso. Devemos encarar o adultério com seriedade e buscar viver em santidade, preservando a integridade dos relacionamentos e honrando os princípios divinos estabelecidos para a sexualidade. A pornografia é uma armadilha moderna que tem afetado milhões de cristãos em todo o mundo inicialmente. Ela pode oferecer uma sensação ilusória de prazer e satisfação, mas com o tempo revela seu verdadeiro poder destrutivo. A pornografia não apenas rouba tempo e energia das pessoas, mas também corrompe a visão que têm da intimidade e do relacionamento conjugal. Ao expor indivíduos a conteúdos sexuais explícitos e irreais,
A pornografia cria expectativas distorcidas sobre o que é saudável e natural na sexualidade. Essa distorção prejudica a comunicação e a confiança entre os cônjuges, levando a um afastamento emocional e espiritual. Além disso, a pornografia alimenta um ciclo vicioso de busca por mais estímulos sexuais, levando muitos à compulsão e à dependência. A luta contra a pornografia é solitária, marcada pela vergonha e pela culpa. Muitos que enfrentam esse desafio sofrem em silêncio, sem apoio ou compreensão. No entanto, ignorar o problema não o resolve, pelo contrário, permite que ele continue destruindo vidas e famílias. É fundamental abordar a questão da pornografia com empatia e solidariedade, oferecendo suporte às pessoas que lutam contra esse vício. A pornografia não só compromete a santidade do casamento e das relações interpessoais, mas também impacta negativamente a saúde mental, emocional e espiritual dos envolvidos. Enfrentar esse desafio requer coragem, determinação e apoio mútuo na busca por uma vida livre desse mal que assola tantas pessoas na sociedade atual. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu a sexualidade como um presente sagrado, destinado a ser desfrutado dentro dos limites da aliança matrimonial entre um homem e uma mulher. Desde o princípio, o plano divino para a intimidade era que ela ocorresse dentro do contexto do casamento, refletindo a união indivisível entre duas pessoas perante Deus em Gênesis 224. Somos instruídos por isso: o homem deixará pai e mãe e se unirá a pai e mãe. Unindo-se os dois, uma só carne, tornando-se os dois. Esse versículo não apenas fundamenta a instituição do casamento, mas também estabelece os limites saudáveis para a expressão da sexualidade de acordo com a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade tem distorcido esse dom precioso, transformando-o em uma ferramenta de corrupção e pecado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse assunto em 1 Coríntios 618, ao exortar: fugir da impureza sexual. Qualquer outro pecado que alguém cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidades peca contra o próprio corpo. É essencial compreender que Deus criou a sexualidade como algo belo e puro, destinado à união íntima e exclusiva entre marido e mulher. A transgressão desses limites estabelecidos por Ele não apenas compromete a santidade do relacionamento conjugal, mas também afeta profundamente as vidas das pessoas envolvidas. Portanto, é imperativo que busquemos viver em conformidade com os princípios divinos para a sexualidade, preservando sua santidade e integridade em todas as áreas de nossas vidas. A advertência do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 618 sobre a fuga da imoralidade sexual é um lembrete contundente da seriedade desses pecados aos olhos de Deus. Ele nos alerta para não subestimar o impacto devastador que a prática da imoralidade sexual pode ter em nossas vidas espirituais e emocionais. Ao desviar-se dos padrões estabelecidos por Deus para a sexualidade, estamos não apenas pecando contra os outros, mas também contra nós mesmos, ferindo nossa própria alma e comprometendo nossa comunhão com o Senhor. A imoralidade sexual não é apenas uma transgressão passageira. Ela deixa marcas profundas e duradouras em nosso ser interior, minando nossa integridade e afastando-nos da presença divina. Portanto, é essencial que reconheçamos a gravidade desses pecados e busquemos viver em conformidade com os princípios santos que Deus estabeleceu para a nossa conduta moral e sexual. Que possamos refletir seriamente sobre as palavras de Paulo e fugir de toda forma de impureza, buscando a pureza e a santidade que glorificam ao Senhor. Ao experimentarmos o novo nascimento espiritual, somos transformados interiormente. Mas isso não significa a eliminação imediata das tentações carnais. A jornada da fé
envolve um constante embate entre o espírito renovado e a natureza pecaminosa que ainda habita em nós. A salvação nos liberta do poder do pecado, mas não nos isenta das lutas diárias contra as paixões da carne. Em Gálatas 5, Paulo nos alerta sobre as obras da carne, incluindo o adultério e a fornicação, que representam desafios contínuos para os cristãos. Portanto, nascer de novo não implica na ausência de tentações, mas sim na capacidade de resistir a elas com o auxílio divino. Devemos estar vigilantes e buscar fortalecer nossa fé para enfrentar as investidas do inimigo que busca nos desviar do caminho da pureza e santidade estabelecido por Deus. Quando duas pessoas se envolvem em fornicação, criam uma ligação espiritual que vai além do aspecto físico. Essa conexão profunda não se limita ao momento da relação, mas estende-se para além do tempo e do espaço. Mesmo após o término do relacionamento, os laços espirituais permanecem ativos, afetando a vida emocional e espiritual de ambas as partes. A fornicação não é apenas um ato isolado, mas uma união que transcende a compreensão humana. Essa ligação invisível pode persistir por anos, influenciando sutilmente as decisões e emoções dos envolvidos. A Bíblia nos adverte sobre a seriedade desse pecado e seus impactos duradouros na alma das pessoas. Portanto, é crucial compreender a profundidade dessa conexão espiritual e buscar viver em conformidade com os princípios divinos para preservar a santidade e integridade de nossos relacionamentos. O adultério é um dos pecados mais graves condenados pela Bíblia, pois vai além da simples quebra de confiança em um relacionamento. Ao cometer adultério, a pessoa não apenas trai seu parceiro, mas também desrespeita a aliança estabelecida por Deus no casamento. Essa transgressão não se limita ao aspecto físico, mas tem repercussões profundas na esfera espiritual e emocional do indivíduo. O adultério corrompe a alma, mina a integridade e prejudica a relação com Deus. Aqueles que caem nesse pecado enfrentam uma jornada de culpa, vergonha e arrependimento, pois suas ações causam danos irreparáveis não apenas aos envolvidos diretamente, mas também à sua própria conexão com o divino. Mesmo pessoas consideradas justas e sábias podem sucumbir ao adultério, demonstrando a sutileza e o poder sedutor dessa tentação. É crucial compreender que o adultério não é apenas uma falha moral momentânea. Ele destrói os fundamentos da fé e da confiança mútua em um relacionamento da fé e da confiança mútua. Suas consequências são devastadoras e duradouras, afetando não só as partes envolvidas, mas também reverberando nas gerações futuras. Portanto, devemos encarar o adultério com seriedade e buscar viver em santidade, preservando a pureza e fidelidade estabelecidas por Deus para os relacionamentos humanos. A luta contra a pornografia é uma jornada árdua e desafiadora que muitos cristãos enfrentam em silêncio. A pornografia, embora inicialmente possa oferecer uma falsa sensação de prazer e gratificação, acaba por se revelar uma armadilha devastadora que rouba não só o tempo e a energia, mas também a dignidade e a pureza daqueles que sucumbem a ela. O vício em pornografia tem o potencial de destruir relacionamentos, minar a confiança e distorcer a visão saudável da sexualidade estabelecida por Deus. Milhões de pessoas lutam diariamente contra essa tentação insidiosa, muitas vezes em segredo, envergonhadas e culpadas. A pornografia não apenas alimenta expectativas irreais sobre o prazer sexual, mas também cria um ciclo vicioso de busca incessante por mais estímulos, levando à alienação emocional e espiritual. Aqueles que se veem presos nesse labirinto de imagens distorcidas sofrem não apenas danos mentais e emocionais, mas também espirituais,
afastando-se da presença divina e comprometendo sua comunhão com Deus. Enfrentar o desafio da pornografia requer coragem, humildade e apoio mútuo na busca pela libertação desse pecado que assola tantas vidas. É fundamental abordar esse tema com compaixão, compreensão e empatia, oferecendo suporte às pessoas que lutam contra esse. Somente ao reconhecer a gravidade desse problema e buscar ajuda divina e humana, é possível romper as correntes da pornografia e restaurar a pureza e integridade nas relações pessoais. Ao nos aproximarmos do final desta reflexão sobre os pecados sexuais condenados pela Bíblia, é essencial reconhecer a gravidade dessas transgressões e a necessidade de buscar o perdão e a graça divina para superá-las. Em um mundo marcado pela tentação e pela corrupção moral, é fácil ceder aos desejos da carne e se afastar dos princípios estabelecidos por Deus para a nossa conduta. No entanto, mesmo diante de nossas fraquezas e falhas, podemos encontrar esperança e restauração em sua misericórdia infinita. Ao orarmos sinceramente por perdão e força para resistir às tentações que nos cercam, demonstramos nossa humildade diante do Senhor e nossa disposição de buscar uma vida de pureza e santidade. Que a oração seja nossa arma contra as investidas do inimigo e nossa fonte de consolo nas horas de fraqueza, que possamos nos manter vigilantes em nossa jornada espiritual, confiando na bondade e na fidelidade de Deus para nos guiar no caminho da retidão. Que sua luz ilumine nossos passos e nos conduza à vitória sobre os pecados que tanto nos afligem. Que esta reflexão não seja apenas um momento passageiro, mas sim um chamado à transformação interior e ao compromisso com uma vida digna do chamado que recebemos em Cristo Jesus. Se você se identificou com algum desses temas, ou conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem importante. Espero que esse conteúdo tenha sido valioso para a sua vida. Inscreva-se no canal para mais vídeos inspiradores.